Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos dar início ao conteúdo denominado Ásia, o continente gigante. A Ásia é o maior continente do mundo, com uma área de 44.580.000 km², composta por 50 países. A região abriga o maior continente populacional da Terra, totalizando aproximadamente 4 bilhões. É uma área que é banhada pelo Oceano Índico e Pacífico, né? Esse continente localiza-se no hemisfério norte, grudado no continente europeu, formando uma imensa extensão territorial conhecida como Eurásia. O que separa esses dois continentes é uma cadeia montanhosa localizada na Rússia, ao norte da Ásia, conhecida como Montes Urais. Devido à grande extensão territorial do continente, tanto longitudinalmente, no sentido leste-oeste, quanto latitudinalmente, no sentido norte-sul, estabelece formas de regionalização com o objetivo de melhorar a compreensão das características físicas e da dinâmica política e socioeconômica da região. Um dos modelos mais comuns da regionalização da Ásia será trabalhado nesta aula, tá certo? E aí, como é que se divide, como é que se faz essa regionalização, ou seja, essa divisão do espaço geográfico a partir de elementos comuns, a partir de características, né? Então, nós temos a Ásia Central, o Extremo Oriente, a Ásia Setentrional, o Oriente Médio, Sudeste Asiático e a Ásia Meridional. Essas são as formas, ou melhor, a forma de regionalização da Ásia, tá? E aqui nós damos início a essa forma de regionalização a partir da Ásia Central. A Ásia Central ela é formada pelos países Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. São os países que formam a Ásia Central. Essa é a região mais pobre do continente. Seus países possuem uma economia fraca e uma política instável. O relevo dessa região é plano e a vegetação é composta basicamente por estepes, uma vegetação mais de clima de semiárido. Dando continuidade à regionalização, nós partimos para o extremo oriente, ou o leste asiático. Também conhecido como leste asiático, essa região é formada pela China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Mongólia, Hong Kong e Macau. É a região mais populosa do continente, sendo a China o país com maior população mundial, cerca de 1,5, 1,4 bilhão de pessoas. A economia dessa sub-região também se destaca tendo o Japão e a China como grandes áreas, potências econômicas. E aí não entra só o Japão e a China, Nós temos também a Coreia do Sul, como sendo aí um tigre asiático, que eu já vou destacar para vocês, que tem esse de tigre asiático, Mas é um país que globalmente figura como um país que tem se desenvolvido industrialmente no século XX, Dentro desse contexto do Extremo Oriente, ou leste asiático, A China, ela figura como sendo esse país que emerge dentro do contexto global, que vai ser um ator, econômico-político, que busca ser um destaque globalmente, De maneira que eu coloquei essa imagem aqui para a gente analisar a questão do Made in China, Ou seja, muitas empresas elas se deslocaram para lá, para a China. E aí entra o elemento do fator locacional, que é a mão de obra muito barata, Por exemplo, atualmente, a 3M, que é uma grande fabricante de máscara, ela deslocou a sua produção para a China e muito por decorrência disso. E não só a 3M, nós temos a Apple também, E aí, galera, a gente tem que analisar o seguinte: quando a gente fala sobre o leste
asiático ou Extremo Oriente, a China está ocorrendo uma grande mudança no que diz respeito à produção, né? Se em algum momento essa característica do Made in China ela teve uma certa desconfiança com relação à qualidade do produto, agora eles têm cada vez mais investido em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, empresas como a Huawei, a Xiaomi e entre outras, elas têm figurado no cenário global, né? Ganhado destaque, notoriedade e estão dentro desse contexto, né? Da Ásia, leste asiático ou Extremo Oriente. Outra parte dessa regionalização é a Ásia Setentrional ou a Ásia do Norte, né? Essa região é composta apenas pela Rússia e suas principais características são um clima extremamente frio e a barreira física que separa o continente asiático do europeu, conhecida como Montes Urais. A Rússia, nos últimos anos, tem sido considerada uma economia emergente, retomando a sua influência no campo geopolítico. Outra regionalização que faz parte da Ásia, né? Ela vai fazer parte desse cenário é o Oriente Médio. O Oriente Médio ele é formado por Arábia Saudita, Bahrein, Chipre, Emirados Árabes Unidos, né? Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Síria e Turquia. Tá certo? Essa parte do continente asiático é marcado pelo o elemento religioso, e aí há muitos grupos fundamentalistas, né? Por conflitos internos e pela maior produção mundial de petróleo e de gás natural. Dentro desse contexto do Oriente Médio, um país que figura como sendo um país de característica mais progressista, de característica mais democrática, é Israel, né? Então, Israel, dentro desse cenário onde a religião ela é utilizada como elemento político e um elemento de poder, tá certo? Ele figura como sendo um país onde há liberdade, onde há, né, a questão da imprensa, ela consegue se estabelecer de forma mais nítida. Enfim, existe todo um contexto que vai cercar Israel, né? Arábia Saudita, e aí muita questão dos sheiks também, né? A questão das autocracias, a questão do governo, do poder ele ser centralizado e por aí vai. Outra parte desse continente que a gente está analisando é o Sudeste Asiático, né? Ele é formado por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã. Essa região caracteriza-se pela grande desigualdade econômica entre seus países. Se algumas nações apresentam atraso político e econômico, como Mianmar, outras apresentam uma economia em pleno desenvolvimento, como Singapura, Tailândia e Malásia, classificados como os tigres asiáticos. E aí eu abro um parênteses para a gente analisar a questão do tigre asiático, né? Professor, o que são os tigres asiáticos? Os tigres asiáticos são países que, dentro do contexto do século XX, eles apresentaram um crescimento industrial significativo. Os primeiros tigres asiáticos que nós tivemos foi Coreia do Sul e Taiwan, né? E aí nós temos os novos tigres asiáticos, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia, né? Ou seja, são países que dentro do contexto global eles têm se industrializado. Muitas empresas, por exemplo, a Nike, Adidas, Puma e etc., né? Se deslocam a sua produtividade para esses países justamente para buscar uma proximidade com o mercado consumidor, uma proximidade com recursos minerais, uma proximidade com uma mão de obra muito mais barata, né? Então, há o Made in também, né? Made in Singapura, Made in Malásia, Made in Filipinas e por aí vai. Então, esses países, eles acabam figurando como países que se destacam no que diz respeito ao aspecto da industrialização. Contudo, mesmo apresentando esse cenário de desenvolvimento industrial, é importante deixar claro que os novos países asiáticos apresentam enormes desigualdades econômicas e sociais.
região que nós temos que destacar dentro do contexto asiático é a Ásia Meridional, ou Sul da Ásia, né? Também conhecida como Sul da Ásia, é formada por Bangladesh, Butão, Índia, Maldivas, Nepal, Paquistão e Sri Lanka. O Sul Asiático possui nações com problemas sociais gravíssimos e grande concentração de renda. A Índia é o principal país da região, com uma economia emergente e um crescimento populacional que a levarão, em alguns anos, a ser o país mais populoso do mundo, ultrapassando a China. Segundo os dados do relatório Perspectiva da População Mundial de 2012 da ONU, né, em 2028 a Índia deve ultrapassar a China em população absoluta. Quando eu digo população absoluta, estou me referindo ao quantitativo total de uma população, né? Ou seja, o número total de habitantes, tá? Ambos os países terão em torno de 1,4 bilhão de pessoas, porém a população chinesa deverá diminuir enquanto a indiana continuará em crescimento. E aí existe um elemento também, né, que o que vai diferenciar a China da Índia é o grau de desenvolvimento. E quanto mais desenvolvido, e quanto mais acesso à indústria, à educação, a meio médicos sanitários, enfim, acesso a métodos contraceptivos, a tendência é que a população reduza, né? Só para a gente finalizar, eu trouxe aqui um exemplo clássico de como a sociedade indiana ela vai se dividir em castas, né? Então nós temos os Brahmins, os Sudras, os Dalits e por aí vai, né? Então os Brahmins, né, que são atividades são religiosos e intelectuais, nós temos os guerreiros e governantes, nós temos os mercadores e artesãos, trabalhadores e serviçais e a caixa dos intocáveis, os Dalits, né? Então essa é a forma de nós fragmentarmos a população da Índia. Queridos, eu encerro com vocês aqui minha aula. A atividade da semana é que vocês elaborem um mapa mental do continente asiático. Eu deixei aqui um link para vocês. Caso vocês não saibam como é que elaborar um mapa mental, tem aqui um link sinalizando, tá? Então, estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima.